A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada pelo livro de Abacuque. E agora chegamos ao capítulo 3. O último capítulo do livro. Até aqui vimos um profeta cheio de perguntas. Abacuque olhava para a injustiça. Não entendia o silêncio de Deus. E depois também não compreendia os caminhos que Deus havia escolhido. Mas ao longo do livro algo começou a mudar. As circunstâncias não mudaram imediatamente. Mas o coração do profeta começou a mudar. E agora no capítulo 3, encontramos uma oração, uma declaração de fé, e um dos finais mais poderosos de toda a Bíblia. Abacuque capítulo 3 versículo 2. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo as tuas obras. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos entender um pouco o texto. Abacuque começa olhando para Deus. Ele se lembra daquilo que o Senhor já havia feito. Ele se lembra do poder de Deus, das grandes obras realizadas no passado. E então faz uma oração. Senhor, faz novamente em nosso tempo. Mas existe uma frase muito importante: em tua ira lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que Judá merecia ser disciplinada. Sabia que o pecado tinha consequências. Mas também conhecia o coração misericordioso de Deus. Vejamos algo profundo. Mesmo quando Deus nos corrige, nunca devemos esquecer que sua misericórdia continua sendo maior do que podemos imaginar. Abacuque então começa a lembrar das grandes manifestações do poder de Deus. Ele olha para a história, para os livramentos, para as vezes em que Deus agiu em favor do seu povo. E isso fortalece sua fé. Olha que importante. Quando Abacuque começou o livro, ele estava olhando para o problema. Agora ele está olhando para Deus. O problema ainda existia. A Babilônia ainda era uma ameaça. Mas a visão do profeta mudou. Vejamos algo profundo. A fé começa a crescer quando paramos de olhar somente para o tamanho da luta e nos lembramos do tamanho do nosso Deus. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Lembrar daquilo que Deus já fez. Lembrar das portas que Ele abriu. Dos momentos em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu porque Deus estava com você. Lembrar da fidelidade do Senhor fortalece nossa fé para enfrentar aquilo que ainda está diante de nós. Agora chegamos ao momento mais conhecido deste capítulo. Abacuque capítulo 3 versículo 17 e 18. Vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe a safra de azeitonas, e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Olha que declaração poderosa. Abacuque não está dizendo que tudo está bem, ele está descrevendo justamente o contrário. A figueira não floresceu. Não havia frutos. Os campos não produziram. Os currais estavam vazios. Era uma imagem de perda, escassez e dificuldade. Mas então ele diz: todavia. Essa palavra muda tudo. As circunstâncias podem não ser favoráveis, mas a confiança dele em Deus não dependia apenas das circunstâncias. Olha o centro da mensagem. A verdadeira fé não é amar a Deus apenas quando tudo está dando certo. É continuar confiando quando não entendemos. É continuar adorando quando atravessamos dias difíceis. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas ainda confio em Ti. Abacuque começou perguntando: até quando, Senhor? E termina dizendo: eu me alegrarei no Senhor. Que transformação maravilhosa! Deus não explicou todos os detalhes, mas mostrou ao profeta quem estava no controle. E isso foi suficiente para que Abacuque permanecesse firme. E aqui encontramos Jesus.
Porque a nossa esperança também não está na ausência de problemas. Está em Cristo. Jesus não prometeu que nunca enfrentaríamos lutas, mas prometeu estar conosco. E através da cruz nos deu uma esperança que vai além das circunstâncias. Podemos perder muitas coisas nesta vida, mas se estamos em Cristo, nossa esperança permanece. E eu te digo algo da parte de Deus: talvez hoje exista alguma área da sua vida que ainda não floresceu. Uma oração que não foi respondida. Um sonho que ainda não aconteceu. Uma porta que continua fechada. Mas não deixe aquilo que ainda não aconteceu roubar a alegria daquilo que Deus já é. Ele continua sendo Deus. Continua sendo fiel. Continua estando no controle. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus fortalecerá sua fé. Que você continuará de pé mesmo nos dias difíceis. E que sua alegria não será determinada apenas pelas circunstâncias, mas pela certeza de que o Senhor está com você. E assim encerramos nossa jornada pelo livro de Abacuque. Começamos com perguntas. E terminamos com fé. Começamos com um profeta confuso. E terminamos com um homem adorando. Essa é a grande mensagem do livro. Nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas sempre podemos confiar no Deus que conhece o caminho. Ainda que, mesmo que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.